Bom dia, gente. A gente hoje vai falar sobre ligações químicas 2, que está aí na página 25 do livro de vocês. Na página de abertura, vai falar sobre, tem a seguinte questão. Você conhece uma emulsão? Normalmente, as meninas, elas conhecem muito essa palavra, mas o que é que se trata? O que é isso? Ele é um creme hidratante que algumas meninas conhecem, como alguns meninos também. São misturas de dois líquidos. Esses dois líquidos é a água e o óleo. Como nós sabemos, a água e o óleo são substâncias que não conseguem se dissolver uma na outra, pois são substâncias, a água é uma substância polar e o óleo uma substância polar. A gente consegue ver várias fases, né? O óleo ele pode se desintegrar em várias fases e a água e o óleo vão formar uma fase em que vão sempre estar dispersos, mas a água nunca vai conseguir dissolver o óleo por completo. Então, vocês deem uma lida nesse texto de abertura. Ele vai ser muito importante para vocês responderem algumas questões que eu tenho aqui de início. Aí na página 26, vocês têm exatamente, após ler esse texto que vocês leram, que eu espero que vocês já tenham lido, vocês vão para a página 26 e responder a seguinte pergunta. O que determina a possibilidade de uma substância se dissolver em outra? Qual é a característica que uma substância tem que pode dessa forma se dissolver em outra por completo? Um exemplo, eu tenho o sal. O sal, se eu colocar na água, ele vai dissolver por completo. Por quê? Porque o sal, e juntamente com a água, eles têm uma característica única que vai fazer com que aconteça isso. Então, vocês vão tentar responder aí. Leia a questão da página anterior que falava sobre o óleo e a água, tá? E aí vocês vão tentar entender qual o nome da substância que vai ter essa característica, certo? Segunda pergunta, por que a água e o óleo não se misturam? Não se misturam. Lá na página anterior vocês vão ver, o óleo ele tem uma característica, a água tem outra. Então, por isso que eles não conseguem as duas substâncias se misturarem, porque elas apresentam moléculas polares diferentes. Aí vocês vão explicar isso daí. Terceira questão. Cite uma substância que se dissolve em água. Que polaridade deve apresentar essa substância, as moléculas dessa substância. Então, eu dei um exemplo aqui logo no começo. A água e o sal são duas substâncias polares. Por quê? Porque elas têm a característica de se dissolver. Mas vocês podem estar colocando outra resposta a não ser essa, tá? Para exatamente responder essa questão. E na quarta, ela fala, nas emulsões, qual a função das substâncias emulsificantes? Então, vocês podem fazer uma pesquisa, tá? Se vocês não souberem que substâncias é essa, então você faz uma pesquisa rápida e você coloca aí quais seriam essas outras funções que ela tem. Então, terminado de responder isso da página 26, nós vamos exatamente para o roteiro de aprendizagem. O roteiro de aprendizagem nós temos aí. O que a gente vai estudar hoje é a geometria molecular. Esse assunto ele vai precisar do nosso último assunto, tá, gente? Que foi exatamente as ligações iônicas. Então, a gente vai ver hoje essa geometria molecular, o que é a polaridade, né, dos compostos moleculares e das forças intermoleculares e suas propriedades. Continuando aí na página 26, vocês têm um texto que fala sobre sustentabilidade. E nesse texto que fala sobre sustentabilidade, ele fala sobre o vazamento de óleo e oleoduto refinado ou navios petroleiros é um dos grandes pesadelos para os ambientalistas. Então, os danos causados no meio ambiente são muito deles irrecuperáveis. Todos esses desastres seriam muito maiores se a água e o óleo fossem miscíveis, ou seja, se misturassem. O que ajuda a conter esse vazamento é o uso de barreiras de contenção que retém o óleo na superfície da água. A água e o óleo não se dissolvem em si, por possuírem diferença na polaridade de suas moléculas. As moléculas
de água são polarizadas e as de óleo são apolarizadas. Então, aí, ainda colocando um contexto para contextualizar toda a questão, é exatamente o derramamento de petróleo ou outros tipos de óleo na água. Então, mostra exatamente duas substâncias que não têm essa característica de estar dissolvendo. Vocês têm aí também, agora aqui no slide, o conceito, tá? Do que conceito do que é a geometria molecular. Então, a geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos parcialmente em uma molécula, tá? Então, é importantíssimo a gente lembrar isso. A gente viu lá na aula passada que, de acordo com cada uma das ligações químicas, nós vimos as ligações, e nós vimos que os átomos, eles são distribuídos em camadas eletrônicas, né, subníveis, e, consequentemente, os átomos que lá estavam distribuídos, a gente vai usar esse mesmo distribuição para, a partir daí, criar uma geometria molecular, ou seja, distribuir todos esses átomos em uma única molécula, tá? Então, a geometria molecular, ela pode ser classificada em linear, tá? Aqui, ó. Linear, angular, trigonal, plana, piramidal e tetaédrica. A gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Mas para a gente entender isso, toda essa questão de como distribuir esses átomos, né, em uma certa molécula, nós vamos entender o seguinte: além de a gente fazer essa distribuição eletrônica que a gente vinha fazendo antes, a gente também tem que, para entender isso, a gente tem que observar algumas regras. Essas regras, certo? Elas são importantes para a gente entender como é que vai funcionar a construção dessas moléculas, dessa geometria molecular. A partir daí vai seguir-se três critérios. Esses 3 critérios, eles vão facilitar a visualização dessa geometria. Então, quais são os passos? Primeiro passo, escrever a fórmula eletrônica do composto e verificar o número de partes de elétron existente ao redor do átomo central. Vocês podem pegar o livro de vocês já de 27 e vocês vão acompanhar aí. Essas regras que eu escrevi aí também estão aí no livro de vocês. Segunda regra, escolher um modelo geométrico para os pares eletrônicos, de tal maneira que a distribuição entre eles seja a maior possível. Terceiro, recordar que o modelo geométrico é definido pelo número de pares de elétrons, tá? Então, vou dar um exemplo. A semana passada eu passei uma atividade, tirei foto de uma atividade para vocês fazerem a distribuição eletrônica do cloreto do sal, do cloreto de sódio, né? No caso, sal de cozinha, que era o cloro e o sódio. Vocês iam fazer a distribuição eletrônica. Depois de vocês fazerem essa distribuição eletrônica, vocês viram que no finalzinho, nós tinha lá o sódio, né? E o cloro, que era o Cl. Você já deve lembrar que o Cl ele ficava com 7 elétrons na última camada e o Na ficava com 1 elétron na última camada. O que é que a gente fez? A gente entendeu que na ligação iônica, esse Cl ele ia perder ele ia ganhar 1 elétron exatamente do Na. Se ele ganhasse 1 elétron do Na, ele ia ter estabilidade. Então, o que é que acontece? Para a gente entender a geometria molecular, a gente vai ter que lembrar como fazer a distribuição eletrônica e como representar essa distribuição eletrônica na forma de Lewis, tá? Então, você deve lembrar que nós tínhamos 3 formas que a gente tem que aprender. A forma de Lewis, que foi lá quando a gente estudou as ligações.
a fórmula estrutural e a fórmula molecular que a gente já conhece. Qual é? Já eu mostro algumas delas para vocês, mas vamos lá. Então, aqui vocês entenderam que o Cl e o Na, quantos elétrons eles vão ter depois de fazer a distribuição eletrônica. Depois disso, a gente simplesmente vai representar isso aqui na fórmula. Então, eu vou colocar Cl e vou colocar aqui, ó, do ladinho dele, eu vou colocar 7, tá? 3, 4, 5, 6, 7. E vou colocar o Na. E vou colocar aqui o Na. Onde isso aqui é um A, tá? Isso aqui, onde ele vai ter 1 elétron. Então, o que é que vai acontecer? O Na é mais fácil que ele perca 1 do que ele ganhe 7. Então, ele vai ter uma setinha aqui indicando que ele doou. Se ele perde, né? Quem vai ganhar vai ser o cloro. Então, o Na ele vai se tornar positivo e o Cl vai se tornar negativo. Por quê? Porque um perde, o outro ganha para ele ter estabilidade. Então, essa formulazinha que eu fiz aí, não muito bonita, é claro, ela vai representar exatamente a fórmula de Lewis. Além da fórmula de Lewis, vocês vão lembrar de fazer a fórmula estrutural, que é simplesmente fazer Cl traço Na, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Isso aqui é a fórmula de Lewis, isso aqui é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular aqui, colocar só ClNa. Eu colocando aqui ClNa, eu tenho exatamente a fórmula molecular. Então, a partir disso, a gente vai representar aqui, ó. Quando a gente tiver, isso aqui é o roteiro básico. Quando a gente tiver 2 átomos, a gente vai representar dessa forma, que eu mostrei aí. Que ela vai ser chamada de fórmula linear. Quando eu tiver 3 átomos, eu tenho 2 formas de representar, tá? Eu posso formar aqui um ângulo, tá? Ou eu posso fazer ela linear também, ok? Quando eu tiver 4 átomos, eu vou representar ela em uma trigonal plana, que é exatamente o que você pode ver aqui, ó, um ângulo, ó, nós temos um ângulo, e aqui eu tenho, que é chamada de trigonal plana. Desculpa aí, tá, gente? A garganta não tá boa não hoje. E quando vier 5 carbono, aqui também, ó, eu posso representar com 4 carbono dessa forma, tá? Aqui vai ficar o que vai, vamos dizer, receber. Agora, ó, uma coisa, atenção. Essa fórmula aqui, na geometria, vocês só vão fazer ela depois que vocês tiverem feito o quê? Depois que vocês tiverem feito a distribuição eletrônica primeiro, depois essa fórmula aqui de Lewis, depois a fórmula estrutural, e se eu pedir a molecular, vocês também têm que fazer. Ou se eu der a molecular para vocês fazerem a GMAI, vocês têm que saber, tá? E quando vier com 5 carbono, tá? Vocês podem estar fazendo a geometria tipo tetraédrica, certo? Que é exatamente essa daqui do cantinho. Muito semelhante com essa, mas vai ser, certo? Aqui, essa daqui é a piramidal, tá? Que tem um formato de pirâmide, tá? São vários ângulos. Aqui nesse exemplo, eu estou dando agora a coisa mais clara para vocês. Sim, atenção. Tudo isso que eu estou falando está lá na página 27 do seu livro, certo? Então, aqui nós temos a primeira, a fórmula molecular. Observe. 1H, 1Cl. Então, 1H, 1Cl, tá? Então, aqui eu estou mostrando exatamente como vai ser os vértices, que vai ser o hidrogênio doando para o Cl, porque o hidrogênio tem 1 e o Cl tem 7, então vai doar, certo? Aqui eu tenho 2, ó, como é importante vocês entenderem isso para a nossa atividade que vai vir já. Então, aqui nós temos a fórmula molecular. Eu tenho 2 O, então o C vai ficar no meio, tá? E o O, os 2 O vão ficar nas extremidades. Aqui está dizendo exatamente que eles estão fazendo uma ligação dupla, onde o carbono ele tem 4 átomos. Ele vai pegar esses 2 átomos, 2 vai doar para o O, olha aqui a setinha indicando, 2 ele vai doar para o O, e 2 ele vai doar para o outro O, tá?
Aí vem aqui, hidrogênio, H2O, a molécula de água. Aí nós temos aqui a representação, o O e os H e o H. Lembrando que os H, tá aqui, ó, os vetores indicando, vão doar para o C, o H vai doar para o oxigênio, tá? E aqui nós temos a fórmula da amônia, NH3. Amônio, nitrogênio, cada um ele vai estar recebendo, tá? Ele está recebendo um elétron de cada um. Aqui é a setinha indicando para vocês, tá? Aqui é só para identificar o que é uma molécula polar, dizendo que essa molécula do cloreto, essa primeira molécula aqui, ó, aqui, essa primeira molécula aqui, H quer dizer ácido, Cl quer dizer cloro, então é o ácido clorídrico. Isso aqui é o ácido clorídrico, é uma molécula polar, tá? Aqui nós temos o CO2, o gás carbônico, uma molécula apolar. H2O, molécula polar. E a amônia, molécula polar. Então, aí é exatamente para estar mostrando isso para vocês, certo? Aqui eu tenho outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho exatamente aqueles 3 passos que eu tinha falado para vocês anteriormente. Agora, esses 3 passos aí é importante vocês lembrarem, certo? No slide que eu mostrei anteriormente, aqui é uma continuação, mas para que vocês possam entender. Lá eu mostrei a molécula, a flor e as outras, mas aí aqui vocês prestem bem atenção. Primeiro passo, depois de você saber toda a distribuição eletrônica, ter feito a distribuição eletrônica, aqui tá os passos novamente, eu vou trazer aqui mais em outro slide para fixar melhor para vocês. Primeiro passo é a fórmula eletrônica, que é também chamada fórmula de Lewis. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o Cl vai ter 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tá aqui, ó, ele tem 7, na verdade, 6. E ele tá aqui indicando exatamente que ele tá recebendo esse 1 do H, que vai ficar com 8, tá? Então, toda essa molécula aí vai ter uma estabilidade e vai ser representada de que forma? Dessa fórmula aqui, uma geometria linear. Se eu fosse representar ela em modelos, seria exatamente aqui, ó, certo? Essa daqui seria a fórmula do modelo molecular dela. Aqui nós temos o carbono e 2 moléculas de oxigênio. Então, vocês podem ver aí que o segmento da reta vai permanecer nessa forma e a molécula vai se linear. Nessa outra fórmula aqui, eu tenho exatamente o C ligando com o O e ligando com o H. Então, aqui nós temos o formato, né, da geometria molecular, vai ser o triângulo equilátero, que vai ter esse formato aqui, ó. Vocês podem ver a setinha, né? A setinha indicando exatamente isso, que vai ter esse formato da molécula, da geometria molecular. E aqui ela também pode ser representada dessa forma, a trigonal plana. E nós temos aqui essa representação aqui da molécula. E o último exemplo, vocês estão vendo aí, que é o enxofre e 2 moléculas de oxigênio, certo? E aí vocês estão vendo novamente um triângulo equilátero, ou pode ser também uma fórmula angular, tá? Então, todas essas representações é para fixar o melhor na cabecinha de vocês. É importante vocês lembrarem, vocês podem estar pegando lá no livro de vocês, na página 28, para a gente continuar, e vocês vão ver exatamente algumas fórmulas, a molecular, a eletrônica, a distribuição, né, em ângulo, e no final, que no caso é a estrutural, e no final, a trigonal, tá? Isso aí que eu acabei de falar no livro de vocês. A do livro de vocês é mais ou menos parecida com essa, só que eu não achei exatamente igual como do livro de vocês. Mas aqui ela segue aquele mesmo exemplo anterior, que é mostrando exatamente cada uma. De vocês, a diferença é que a de vocês vão ter aqui. Aqui vocês vai ter HCl, perdão, tá? Isso aqui é a fórmula molecular, tá? Aqui quantos C tem? Vai ser CO2,
né? Que aqui está mostrando, isso aqui que eu estou falando é a fórmula molecular, tá? Do composto. E aí vai seguindo. Tudo isso que vocês estão vendo são exatamente essas representações e mostrando os 3 passos que a gente tem que seguir. Ou vocês vão seguir outros passos, depende da questão e do que ela vai estar perguntando, certo? Então, é importante que você esteja observando isso daí. Aqui a gente vai estudar também a polaridade. Vocês têm aí no finalzinho da página 28 a polaridade dos compostos moleculares, tá? Então, é importante que a gente saiba entender o que é essa polaridade. Então, a polaridade, como vocês já perceberam, é uma característica, né, que a água tem e que alguns outros compostos também têm. E essa polaridade faz com que a molécula ela consiga dissolver em uma outra substância. Mas vamos lá. Normalmente, nas ligações covalentes, elas podem acontecer em ligações covalentes, tá? E a grande maioria da polaridade que vai acontecer, ela vai lembrar um efeito eletronegativo, porque ela é uma propriedade a qual o elemento tende a atrair em si a partir de elétrons. Então, ele vai compartilhar elétrons com o outro, né? É o que vai representar a ligação covalente, é o que a gente vê aí. Exatamente um elétron, ele pode compartilhar com o outro. Ai, não entendi. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui Cl e Cl? Cl, vocês lembram que aqui tem 7 e aqui tem 7, não tem? Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho 7 e 7, eles vão compartilhar um elétron. Se eles vão compartilhar, eles vão ter estabilidade. Então, na polaridade, ela vai exatamente funcionar essa questão, que é a eletronegatividade, que é exatamente essa característica, né, polar que alguns elementos têm de estar compartilhando elétron, tá? Então, a grande maioria dos metais ele tem essa característica. Nós também temos a polaridade que vai acontecer entre as ligações covalentes. Nesse caso aí, existem compostos que vão ter uma maior energia de ativação do que outros, ou seja, alguns metais eles vão ter algumas características de eletronegatividade maior do que outros elementos, tá? Isso daí vai acontecer com alguns elementos e pode ser chamado de apolaridade, ou seja, alguns elementos são mais polares do que outros, tá? Aqui um exemplo do boro, aqui é o boro, tá? É um elemento menos eletronegativo. O flúor também, aqui o nitrogênio, certo? E aí a gente vai aqui, eu coloquei aqui separadamente, né, essa polaridade das ligações covalentes. Lá no livro de vocês, página 29, vocês têm essa questão, que ele fala assim, a polaridade das ligações está diretamente relacionada com a diferença de eletronegatividade, tá? Que é a diferença de energia dos átomos ligantes. Quando a ligação é entre dois átomos que apresentam a mesma eletronegatividade, átomos de um mesmo elétron, seus elétrons são igualmente atraídos pelo núcleo. Logo, essa ligação denomina-se covalente apolar. Observe o exemplo a seguir. Eu acabei, não deu tempo eu colocar, eu esqueci, mas aí vocês podem acompanhar na página 29. E aí nós temos a eletronegatividade do H, né, do hidrogênio, que é 2,1. Então, quando a gente faz aí 2,1 menos 2,1, a energia, né, a diferença de eletronegatividade dele vai ser igual a zero, tá? Isso fazendo com que é covalente apolar para o oxigênio, certo? Então, é exatamente um elemento que ele sofre mais essa questão da polaridade nas ligações covalentes. Vocês têm outro exemplo aí? Outro exemplo do oxigênio, tá? 3 ele tem eletronegatividade igual a 3,5 menos 0,35, ele vai ter essa energia de eletronegatividade igual a zero, tá? Vocês têm outro exemplo aí também com o oxigênio, já foi oxigênio, já foi hidrogênio,
E vocês têm outro exemplo aí que é exatamente do ácido sulfúrico. E aí, nesse ácido sulfúrico, vocês também vão observar. Só que o que é que vocês vão observar na página 29, o terceiro quadrinho verde dessa página? Eles vão ter eletronegatividade diferente. Observe, o hidrogênio tem 2,1 e o enxofre tem 2,5. Quando a gente faz subtrair aí a energia de eletronegatividade deles, nós vamos ter um valor diferente que vai ser igual a 0,4, não igual a zero. Então, aí mostra exatamente que esse composto, um vai ter mais polaridade e o outro não vai ter essa polaridade. Então, o enxofre e o hidrogênio, eles vão realizar uma ligação polar, certo? E também a gente já viu aí nas ligações iônicas, há íons positivos, que é chamado de cátions, e negativos, que é chamado de ânion. E sempre ocorre formação de polos. Toda ligação iônica, portanto, tem caráter polar. Observe no esquema a seguinte diferença de eletronegatividade em relação aos tipos de ligante. Então, você vê aí, ó, uma substância polar, ela vai ter essa energia aí de eletronegatividade igual a zero. A polar ela vai ter um valor diferente de zero, e a iônica vai estar entre 1,7 e 3,3, tá? E aí, referente à polaridade das moléculas, certo? Quando a gente fala aqui polaridade das moléculas, nós também temos aí na página 29. Nós já sabemos que a água é polar e que as substâncias que não dissolvem nela são apolar, tá? Mas aí ele diz assim: é possível classificar as moléculas em polar e apolar, se elas sofrem orientações na presença de um campo elétrico. São moléculas polares. Se não sofrem orientação na presença de campo elétrico, elas são apolares. Também é possível trabalhar com polaridade adotando o conceito de momento bipolar restante, tá? Então, aí vocês vão ver. Eu mostrei numa tabela anterior essa questão aí, dessa letrinha aí grega, que é o U, R igual a zero, e o R diferente de zero. Então, toda molécula que for polar, ela vai ser um número diferente de zero. E quando ela for polar, ela vai ter exatamente esse resultante bipolar, que é o que significa esse Uzinho, ele vai ter um número igual a zero, tá? Então, sempre bom a gente observar a direção do vetor e o sentido do módulo, para que a gente possa entender dessa forma a questão de polaridade na geometria molecular, tá? Então, é importantíssimo a gente ver isso. Então, é importante que vocês tentem entender aí a diferença dessas duas coisas. Então, aqui vocês estão vendo, ó, a letrinha que eu falei anteriormente, certo? Que eu mostrei aí na página 29, quem ainda não achou. Esse Uzinho com esse Rzinho igual a zero é quando a molécula se ela é igual a zero, se for igual a zero, ela vai ser polar. E se ela for diferente de zero, apolar. Se ela for igual a zero, ela é apolar. Se ela for diferente de zero, ela vai ser polar, como vocês podem ver aí, tá? Então, essa questão é exatamente mostrando isso para vocês. E aqui nós temos novamente a tabelinha parecida com a do livro de vocês. Aqui eu tenho a fórmula molecular dos vários compostos. Aqui eu tenho a representação da geometria desse composto. Aqui eu tenho como fazer essa geometria. Aqui eu tenho os vetores, como vai funcionar, tá? E, por fim, eu tenho a polaridade delas. Então, é importante que a gente esteja lembrando exatamente dessa questão. Vocês têm aí na página 30 do livro de vocês, exatamente isso que eu estou falando, né? Essa questão de você estar entendendo a fórmula molecular, a representação que eu posso não pedir, tá? Agora, a geometria e também essa questão aqui, que essa questão aqui é importante que vocês estejam lembrando, que essa parte aqui é a parte da fórmula estrutural, certo? Que é a resultante do momento bipolar dos compostos, ok? Vocês têm uma tabela dessa aí também, não igual, que eu não achei, na página 30 do livro de vocês, tá? Então, vocês podem estar dando uma...
Aqui, novamente, mais um exemplo para fixar mais na mente de vocês. A fórmula eletrônica, tá aqui. Aqui é mostrando a orientação das nuvens, né? Que é como você vai exatamente fazer. Vocês vão observar que essa geometria molecular ela vai apresentar. Quando for linear, ela pode apresentar um ângulo de 180, ela pode apresentar um ângulo de 120, ela pode apresentar um ângulo de 109 ou ela pode apresentar um ângulo maior, tá? Aqui você chama a disposição dos átomos, como vão ser formados, tá? E aqui eu tenho um tipo de geometria. É importante vocês tá fixando isso aqui com isso aqui, tá? Então, saber linear quando vão ser aqui a dois compostos, angular quando forma um ângulo, trigonal quando forma aqui ó, um triângulo, né? Eu não sei desenhar nada aqui nesse negócio. Angular quando ela forma só um ângulo, ó, aqui. Piramidal e tetraédrica, tá? Então, essas são exatamente as questões. Essa parte aqui, vocês vão entender de primeira, se vocês entenderam a anterior, tá? Então, eu vou tentar fazer outra revisão com o outro assunto para vocês entenderem melhor esse. E esse eu vou passar só no finalzinho da aula de hoje. A gente vai ver agora também as forças intermoleculares, que está lá na página 30 do livro de vocês. Aqui, só para representar e vocês relembrarem um pouquinho antes da gente fazer um pouquinho de leitura, aqui eu quero primeiro que vocês entendam. Vocês lembram o composto do estado sólido. No estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas, né, gente? Bem juntinhas e não tem essa característica de estar se movimentando, porque elas estão muito próximas. Quando essas moléculas estão muito próximas, muito juntas, vocês devem lembrar que a força intermolecular dela praticamente vai ser sem força, né? Porque se ela não tem uma tendência de estar se movimentando, é exatamente a força intermolecular dela vai ser zerada praticamente. Já quando ela apresenta aqui ó, o estado líquido, vocês estão vendo? Quando está no estado líquido, as moléculas já começam a estar mais distantes, né? A força intermolecular, ela já vai ser, não vai ser tão forte quanto na sólida, ela já vai ser mais fraca. E assim ela vai conseguir manter uma certa vinculação, ela vai começar a se movimentar. E esse movimento que vai fazer com que represente o estado líquido. E o estado gasoso, aqui, oxe, vocês observem que a força de atração entre todas as moléculas, entre as intermoleculares aí, ela vai ser são nulas, né? Porque as moléculas estão voltadas de uma grande quantidade de energia de ativação, elas vão estar se movimentando numa agitação tão grande que vai estar representando os estados gasoso. Então, a força intermolecular é a força das moléculas que vai estar presente nos três estados físicos. Lembrando que o estado sólido, elas não vão ter uma força tão grande porque elas vão estar juntas, unidas, tá? Então, essa força, essa questão delas unidas não vai fazer com que elas tenham essa questão aí. Vocês têm aí na página 30 do livro de vocês podem estar grifando essa questão da força intermolecular. Observem lá na página 30. Moléculas bem organizadas no retículo, moléculas com menor liberdade e moléculas com maior liberdade. Aí mostra exatamente elas juntas com essas caracterizações que eu acabei de falar, tá? Então, aí nós temos a coesão da matéria nos estados físicos sólido, líquido e gasoso, consequências da atração entre as moléculas através das ligações, tá? Então, é importante também estar lembrando exatamente disso. A gente vai ver esses 4 pontos agora, tá? É importante que a gente lembre o seguinte. Primeiro ponto que a gente vai ver são as forças de Van Bell-War. Não sei falar esse nome, tá? Me desculpe. É a soma de todas as forças atrativas ou repulsivas que não sejam, acho que eu digitei errado aí, que não sejam forças devidas a ligações covalentes entre moléculas ou entre partes da mesma molécula.
ou também forças devido à interação estática de íons. Íons, falta um N aí, um S no final de íon. A polaridade, que é de uma molécula, refere-se à concentração de cargas de nuvem elétrica em volta da molécula. E ela é dividida em polares e apolares, como a gente já viu esse conceito, né? Do que é polar e o que é apolar. A gente vai ver também a temperatura de fusão e ebulição, que é o ponto de fusão, você já sabe. O que é isso? Tá? Preste bem atenção. O ponto de fusão, a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição, que é quando a temperatura em que uma substância líquida ela passa para o estado gasoso. Isso vai determinar uma certa pressão entre esse ponto de ebulição e ponto de fusão. Vocês vão ver muito a questão PF e PE. PF vai ser ponto de fusão e PE vai ser ponto de ebulição. É importante vocês tentarem entender aí essa questão. Quanto maior temperatura for existir, vai ter uma maior pressão, o ponto de fusão ele vai acontecer mais rápido. Exemplo, eu tenho um picolé, tá sólido, delícia. Esse picolé, se eu demorar muito tempo, o que vai acontecer? Ele vai derreter? Por quê? Porque aconteceu o ponto de fusão, que é quando a temperatura aumentou e ele começou a derreter e passar do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é quando esse líquido ele vai evaporar tão rápido, tá? Lembrando que a gente estudou essa questão de ponto de ebulição. Lembra lá que a gente estudou no comecinho? O que é ebulição, o que é evaporação, o que é evapotranspiração e outra que é a bem rápido, que eu esqueci. O Vitor vai lembrar agora, não lembro bem agora o nome da outra. E a última coisa que a gente vai lembrar aí é a solubilidade, que é a propriedade que depende da polaridade das substâncias. Substâncias polar tendem a se dissolver em substâncias polar e substâncias apolar tendem a se dissolver em substâncias apolar, tá? Então, isso aí é um resumo do que está na página 30, 31 e 32 do livro de vocês. Mas vamos lá para o próximo, ver agora pausado. Essas forças intermoleculares, como a gente já viu, são propriedades físicas de líquidos e sólidos moleculares, são relativas em grande parte de forças intermoleculares. Elas têm, por isso que vão ser chamadas de forças de Van der Waals. Existem 4 tipos de forças eletrostáticas por natureza, envolvendo atrações entre espécies positivas e negativas, que é o bipolo, dispersão de Lordo ou apenas força de dispersão, ligação de hidrogênio e íon bipolo. Observação, todas essas forças tendem a ser de até 15% menos fortes que as ligações covalentes iônicas. Então, são também ligações que acontecem, mas elas vão ser bem mais fracas, né? Nesse caso aí. Vamos lá. Uma coisa importante que a gente tenta lembrar, certo? Como eu falei lá, bipolo induzido. O que é esse bipolo induzido? Vocês têm lá na página 31 do livro de vocês. Bipolo induzido. O induzido bipolo são muitos fraca e atua entre moléculas em determinadas condições. Deixando de existir tais condições, essas forças desaparecem. Explica-se por isso o gelo seco, formado pelo dióxido de carbono e o estado sólido. Como se sabe, o dióxido de carbono é um gás, pois possui na sua molécula linear e apolar. Então, aí vocês têm um exemplo exatamente dessa questão. E o bipolo permanente ocorre entre moléculas polares. Aí embaixo vocês têm, antes de eu ir para essa, vocês têm aí uma outra questão do gelo seco, tá? Que é também aí uma complementação desse bipolo induzido, tá? Aqui, lá no finalzinho tem assim, aumentando a temperatura, desfaz a força das moléculas e ela volta ao estado gasoso, assim produzindo o efeito do gelo seco em shows, tá? Que é uma questão também. Sim, agora vamos lá, para os bipolos permanentes, eles ocorrem entre moléculas polares. Lá na página aí do livro 31, continuando. Nas moléculas polares há bipolo permanente, e
e elas se orientam de forma que o polo positivo de uma molécula fique voltada para o polo negativo de outra, tal qual ocorre entre ímãs que se atraem, né? São forças que você pode observar aí, ela tem essa comparação, mas ela tem essa característica de se atrair, tá? Que é o que forma o bipolo permanente, certo? Ou também chamado bipolo-bipolo. E nós temos aí as pontes de hidrogênio, tá? E que aí nós temos os hidrogênios ligados aqui ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, tá? E essa daí, as ligações de hidrogênios são, no caso particular, de uma força bipolo permanente entre moléculas polares. São muito mais intensas e ocorrem em estruturas que apresentam hidrogênio ligado ao flúor e oxigênio, certo? Então, aí a gente vê que alguns elementos eles apresentam eletronegatividade, como aí no caso do hidrogênio, né? Que ele vai ter essa força de atração entre o flúor, entre o nitrogênio e entre outros, o nitrogênio também conta aí, e entre outros elementos que são muito eletronegativos, tá? Então, essa daí é uma característica. E ainda sobre isso, nós temos um exemplo no livro de vocês, na página 31, que está lá no finalzinho, onde tem um inseto. Fala assim, a tensão superficial possibilita que pequenos insetos ou objetos flutuem no líquido sem que essa película se rompa. Além disso, a tensão superficial do líquido o faz atingir o menor volume possível, motivo pelo qual forma essas gotas, mas o animal continua flutuando, tá? É uma característica bem interessante. Finalizando, aí na página 33, tem a questão da solubilidade que eu falei logo no início, né? A substância polar tende a dissolver substância polar, e substância polar tende a dissolver substância apolar. E tem também a questão aí do ponto de fusão e o ponto de ebulição, que eu falei lá atrás, dei uma lidinha sobre isso. Vocês podem estar dando uma lida também aí na página 32. E na página 32 também tem aí um quadrinho verde, o primeiro quadrinho eu quero que vocês grifem do livro de vocês, que tem aí a intensidade das forças, né? Bipolo induzido, bipolo permanente, bipolo impermanente, ligação de hidrogênio. É importante que vocês tentem lembrar essas três coisas. Vamos agora para a atividade. Primeira questão da página 33 do módulo de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, na primeira questão. Descreva a geometria das moléculas relacionadas a seguir, justificando-a com base nas regras de Gilles e Miolon. O que quer dizer isso? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês estão vendo aí que tem H1F9, 6, C8O, 14 silício, fósforo 15, enxofre S16, cloro 17 e CE, acho que é silêncio 34. Então, o que é que vocês vão fazer? Letra A. Primeiro, vocês vão ter que lembrar o seguinte, vocês vão ter que primeiro fazer a distribuição eletrônica para saber quantos cada um deles tem. Ah, professora, precisa fazer isso? Não é só simplesmente para descrever a geometria e justificar, sim. Mas para vocês dizerem se ela é linear, se ela é angular, se ela é trigonal, se ela é piramidal ou se ela é tetraédrica, vocês vão ter que fazer o que primeiro? A distribuição eletrônica. Se você já souber que o H é 1, você tem que fazer o F. O F você vai fazer aí no cantinho. F. 1S2, 2, entendeu? 1S2, 2S2 ao quadrado, tá? Você vai fazer essa distribuição eletrônica. Depois que você fizer, você vai ver a última camada. Se foi a 2, ótimo. Se foi a 3 no último tem quantos elétrons que ficou? Aí você vai ver a quantidade de elétrons que ficar na camada, certo? Então, deixa eu fazer aqui um exemplo. Deixa eu puxar aqui a caneta. Olha só. Aí vocês vão fazer aqui do flu, para ver se vocês entendem. Ele disse aí, flu igual a 9, não foi? Aí vocês vão lembrar das camadas. K, ai meu Deus, péssimo. L,
M, N, todas as camadas. Aí vocês vão ter que lembrar a primeira, deixa eu botar aqui, O, P, Q. Vocês lembram? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2, 8, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 ou 8. Aí aqui não tem 9, ele não quer que você faça 9, então você vai fazer 1, S, 2, tá? Que é a primeira camada. Aí vem para a segunda. Eu tenho que fazer isso, 9, eu tenho que distribuir um 9 aqui nas subcamadas. Aí vou para a segunda. 2, S, 2, vírgula. 2, P, 6. Aqui já tem quanto? Olha aqui, 2, 4, 10. Não pode. Então, aqui no lugar desse 6, o que é que eu vou botar aqui? O que é que eu vou botar aqui? Qual o número que falta para mim completar? Para completar 9. Se aqui tem 4, ó. 4 para 9, quanto falta? Não é 5? 5. Então, aqui eu vou ver que o flu, ó, o flu na última camada, o flu vai ter 7. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Vou pegar o 7. Aí, ele disse aí, o fluoreto de hidrogênio. Então, a letra A questão aqui da letra A, ele quer exatamente que você faça o quê? O flu com hidrogênio. Então, o flu, quantos elétrons tinha? Aí, você chega aqui e bota o flu. Flu, não é isso? Aí, quantos elétrons tinha? 1. Cada tracinho desse vai ser um elétron. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. E o H tem quantos? Gente, desculpa. O H tem quantos? Eu já sei que é 1. Ó, isso aqui é só 1, tá? Então, o que vai acontecer? Se 1 vai ser doado para esse aqui. O 1 vai ser doado para esse aqui. Então, o flu que tinha 7, com 1, ele ficou com quanto? 8, tá? Então, aqui vocês estão vendo que tipo de geometria. Olha só como vai ficar. Isso aqui é a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica de Lewis. E aqui vai ser a fórmula, eu só vou trocar aqui a posição, tá? E aqui vai ser a fórmula estrutural. Então, que tipo de geometria vai ser essa? Vai ser angular, trigonal, angular, tetraédrica, qual? Angular ou linear? Tem um ângulo aqui? Não, linear. Então, para vocês vão botar a sua resposta, linear. Por quê? Tá? Porque é formada por 2 átomos, hidrogênio e flúor. Só que para vocês responderem só isso, vocês vão ter que fazer primeiro a distribuição eletrônica, tá? E depois vocês fazerem essa fórmula aqui, que é a fórmula eletrônica ou de Lewis, depois fazer a estrutural, para poder você saber